Bom dia, meus queridos irmãos, meus queridos amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec, localizado em Queimados. O meu nome é Claudete, faço parte do Grupo Espírita Amor à Verdade em Miguel Couto, Nova Iguaçu. Quero dizer que é uma alegria enorme estar aqui de volta com vocês, mesmo dessa forma especial, de acordo com as necessidades que estamos precisando obedecer, seguir para o nosso melhor bem-estar. E já isso já vai passar, se Deus quiser. Enquanto isso, vamos nosso exercício do templo interno, na construção de nós mesmos. Para nós também, que realizamos o estudo, é um grande desafio, porque precisamos nos harmonizar para que se cumpra os desígnios de Deus através de nós, para que consigamos captar a intuição das esferas sublimadas da vida. Precisamos de uma logística em nossa casa, quem tem criança em especial. Mas é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos, na Terra, para vencer os desafios. Rogamos nesse instante que a espiritualidade amiga desta casa nos envolva a todos, nos traga paz, que os nossos irmãos que se encontram em seus lares, nos ouvindo nessa hora, possam receber das esferas mais sublimes da vida as energias abençoadas. Que esse canto dos pássaros, que possamos recordar as ondas do mar, o brilho do sol, para que possamos elevar o nosso padrão vibratório e conseguir para perto de nós nesse instante as melhores companhias. Então, que em nome de Jesus possamos dar por iniciado o nosso estudo, que será feito no dia de hoje, como sempre, o Livro dos Espíritos. Nós vamos estudar a parte 2ª, o capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Fechando esse capítulo, nós vamos estudar simpatias e antipatias terrenas. Por que elas acontecem? Quais são as causas? Será que podemos evitá-las? Será que temos como também desfazer essas antipatias? Ou já que são memórias pretéritas, não temos como desfazer? E o outro item que encerra o capítulo é esquecimento do passado. Então vamos juntos primeiro refletir sobre a questão 386 de Livro dos Espíritos, que nos diz assim: podem dois seres que se conhecem e estimaram encontrar-se numa existência corporal e reconhecer-se? Então está perguntando se nós, por exemplo, nós que somos aqui, eu sou do Grupo Espírita Amor à Verdade, Já temos o nosso convívio com luz e caridade, já temos nossos afetos queridos aí, os irmãos que nós amamos muito, que aprendemos a respeitá-los. Se a gente se encontrar em outro momento, em outra existência, será que seria possível? Será possível que nós vamos nos reconhecer? É o que pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores. E os espíritos nos dizem assim: reconhecer-se? Não. Então não vai lembrar, não, você foi a Claudete, que era do Amor à Verdade, eu sou fulano. Não vai dessa forma, não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro. Então, reconhecer-se com detalhes, com pormenores, normalmente não. Mas sentir-se atraído, nossa, parece que conheço essa pessoa há tanto tempo, Me sinto tão bem com essa pessoa, que maravilha, sentir um bem-estar que se a gente pudesse, a gente não sairia de perto, Então isso a gente vai sentir essa intuição. E por ser uma coisa boa, certamente é um sentimento bom e é uma pessoa que nos traz algo de bom também. Aí, nessa mesma questão, que a gente não vai ficar lendo tudo na íntegra, para que nosso estudo não se torne cansativo. Mas, Allan Kardec, os espíritos respondem assim para ele também.
completando a pergunta. Um do outro, dois seres se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que na realidade resulta da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente por entre a multidão. Quer dizer, aquele magnetismo, aquela vibração que você sente no outro. Aí vem a pergunta A. Não seria mais agradável reconhecer-se? Então não seria melhor se a gente se reconhecesse logo de uma vez? Né? Então a gente já tem essa amizade aqui. E de repente, quando a gente se encontra em outra existência, em outro momento, recobrar toda a lembrança, todos os detalhes, não seria melhor? Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem: nem sempre, nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes maiores do que imaginais. Ou seja, será que se nós recordássemos das nossas ações, das nossas experiências, essas recordações seriam apenas das coisas boas? Obviamente que não. Claro que não. Viriam todas as recordações, né? Tanto as agradáveis como as desagradáveis. Recordemos sempre essa frase: tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Por isso que a Teresa d'Ávila, esse espírito lindo, abençoado de uma história lindíssima, traz pra gente uma estrofe que eu acho que eu já até cantei para vocês, mas eu vou repetir porque para mim tem sido uma oração, uma prece. E ela fala que quando a gente tem Deus, tendo Deus, tudo basta. Ou seja, com Deus no coração, a gente vence tudo. E ela diz assim: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta. Ela diz que com Deus no coração nada nos falta, porque não peregrinaremos cegos, enfraquecidos, fragilizados pelo desânimo, pela tristeza, pela falta de fé. Estaremos com Deus alimentados, firmes, confiantes e daremos cabo à nossa tarefa até o fim. Daremos cabo à nossa tarefa, por senão, né? E lá pulando um pouquinho, porque essas questões sobre antipatia e simpatias terrenas, elas começam na 386 e vai até na 391. Mas vamos para 389, que vai falar um pouquinho do sentimento contrário. Por quê? Porque a gente sentir algo agradável, minha alma gêmea, né, que já sabe que ela vem por aí, mas minha alma gêmea, minha querida, afinidade é ótimo. Sentir um magnetismo positivo é delicioso. Quem não gosta? Eu também amo, né? Existem casas que nós vamos fazer estudo e parece que a gente já está lá há muito tempo. Parece que a gente faz parte daquela família assim na íntegra. A gente não sabe nem explicar. Sabe, né? Porque a gente já estuda um pouquinho e sabe. Mas assim, né? A nossa expressão. Parece que a gente fica admirado. Que maravilha, que tão bom que é. Flui tão bem, tão maravilhoso. Aí é fácil. Mas vamos lá na 386 para ver o que Allan Kardec pergunta. Perdão, 389. E a repulsão? E a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas de onde se origina? De onde vem isso? Então Allan Kardec pergunta de onde é que vem esse outro lado, né? Essa aversão gratuita,
Essa, às vezes, até chega a ser uma ojeriza, a gente não suporta nem que a pessoa fale muito. Só que ela fala muito já está nos irritando. É mentira? Não é? Às vezes a voz da pessoa, parece que tudo que a pessoa vai falar soa aos nossos ouvidos, que é uma hipocrisia, que é mentira. É uma coisa horrível sentir isso. E Allan Kardec perguntando aos espíritos, os espíritos respondem: são os espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem se falarem. É muito importante a gente refletir um pouco sobre isso. Seria possível eu, na presente existência, minimizar essas antipatias? O que vocês acham? Vamos pensar um segundinho. Ou simplesmente porque faz parte da outra encarnação, mesmo que eu não lembre, mas há alguma coisa de ruim, não vou usar a expressão que a gente escuta por aí. Meu santo não vai com o santo dele, não é? Meu coração não bate bem quando eu vejo fulano. Olha, eu não aguento nem olhar, nem ouvir a voz, porque às vezes é assim mesmo, infelizmente. Mas e aí? Não para os nossos irmãos, mas para nós. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, se é antipatia, é sinal que existem laços ali dados por mim e pelo outro. Laço não vai criar sozinho. Eu estabeleci em algum momento algum tipo de aversão com minha ação que deu consequência àquela aversão para o outro. Existe um caso que uma vez eu ouvi numa palestra muito interessante de um moço, de um senhor que era vizinho do outro e assim, entre aspas, era fortuito o ódio, uma aversão desse outro vizinho que era coisa quase que insuportável. E esse companheiro teve uma atitude muito admirável, uma atitude muito bonita. Ele começou a refletir: eu preciso desfazer esse tipo de laço, preciso desfazer essa aversão. Então ele descobriu que os filhos desse vizinho eram crianças que estavam tendo muita dificuldade na área do português, da matemática, e ele era professor. O que ele passou a fazer? Nem ele mesmo não foi lá, porque tamanha era a aversão do outro para com ele. Ele usou outra pessoa para perguntar se por acaso ele não queria, se ele não aceitava, né, que ele desse algumas explicações, tipo a aula de reforço para esses meninos, para esses filhos desse senhor. E imediatamente, até devido às condições financeiras, é claro que ele aceitou. E ali começou a ajudar. As crianças, os filhos, os adolescentes tinham ficado, parece-me, para aula de recuperação final. E ele então começou a trabalhar aquele conteúdo de matemática, de português, uma espécie de um reforço mesmo. E as crianças conseguiram superar, conseguiram tirar uma nota muito melhor e não ficaram reprovadas. Dali por diante, esse vizinho que tinha uma ojeriza, que o outro não podia fazer nada, tudo que o outro fazia, parecia que estava jogando pedra nele, parecia que estava colocando veneno no copo, parecia que tudo era o contrário. O mínimo esforço de reconciliação que o outro fizesse, parecia que estava ofendendo. E com essa atitude corajosa, na minha opinião, e louvável também, ele conseguiu dirimir, desfazer esse mal-estar, essa vibração horrorosa, essa sequela, vamos dizer assim, que com certeza foi criada em outro momento, em outra existência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo,
Allan Kardec nos diz que existem as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Então, na antipatia e simpatia, nós também precisamos refletir. Porque muitas das vezes é agora que nós estamos criando essas antipatias. Com o nosso personalismo, com o nosso endurecimento, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho de achar que só a gente está certo. Às vezes a pessoa gosta muito da gente, a gente também gosta muito da pessoa, mas acaba até criando um mal-estar. E se a gente não tiver cuidado, aquele mal-estar vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vira uma antipatia, vira um desagrado. Resta-nos então pensar, queremos ficar levando para outra existência ou queremos seguir a nossa existência atual cheio de sacos de batatas podres nas costas? Vale a pena criarmos desafetos? Até mesmo na casa espírita. Às vezes nós precisamos tomar algumas atitudes. Não estou falando de boca para fora, não estou falando de experiência. Às vezes precisamos tomar alguma atitude que é inevitável. Mas mesmo assim, é preciso que tenhamos, isso a gente vai aprendendo com o tempo, todo um jeito especial, um jeito fraterno. É naquela tríade que Allan Kardec fala para a gente. Trabalho, solidariedade e tolerância. Tolerância para com o outro. Trabalho, não só o trabalho braçal, mas o trabalho interno. Trabalho na melhora de nós mesmos. Solidariedade, se colocar no lugar do outro. Dessa forma, temos a certeza que vamos evitar muitas antipatias. Nós, meus irmãos, não viemos a essa existência para criarmos mais correntes, grilhões, escravidão, prisões. Nós viemos aqui para criar asas libertadoras. Nós viemos aqui para criarmos cada vez mais simpatia. Um exemplo agora que me vem belamente à minha mente, é de Francisco Cândido Xavier. Que coisa linda a vida desse homem, que exemplo de espírita, incapaz de ferir, mesmo sob pedradas, recebendo chicotadas, pedradas, incapaz de ferir. Segundo ele, não teve um dia na terra que não tivesse chorado, mas ele sempre falava: ao outro dou o direito de ser como é, a mim imponho-me ser melhor a cada dia. Quando é assim que funciona, quando eu exijo de mim, em vez de exigir do outro, as coisas ficam bem melhores. É fácil? É um exercício. É uma decisão. Assim como qualquer outro hábito que queiramos criar, que queiramos implantar em nós, vai precisar de tempo, persistência, suor. Se eu não me engano, Chico falava também, se não foi ele, me perdoe, ou ele ou Emmanuel, que existem dois caminhos para a evolução. O do suor ou das lágrimas. Qual que nós vamos optar? Ou seja, o trabalho, seja ele por dentro, seja ele no labor externo, ou o sofrimento. Então, melhor optarmos pelo primeiro, não é? Pelo suor, por trabalharmos incessantemente pelo bem. Essa semana nós estávamos lendo no nosso grupo, pelo aplicativo, na reunião mediúnica, o capítulo 13. Quem puder, leia-o. Quem puder, leia-o. O capítulo 13 de Nos Domínios da Mediunidade. Então, o mentor espiritual das esferas bem sublimadas nos traz tantos recados, tantos apelos sobre o pensamento, sobre o cuidado, sobre a vigilância. E nisso ele vem nos falando que esse trabalho incessante no bem, só ele é capaz de nos libertar, né? Só através dele que nós vamos fugir às trevas, fugir à inferioridade. Ela vai nos procurar certamente.
mas através do trabalho nós faremos a nossa libertação. Então não fiquemos aflitos porque não estamos conseguindo nesse momento abrir todas as atividades da casa. Vamos fazer um trabalho dentro do nosso coração. Vamos ser úteis pelo telefone, pelos aplicativos, pelas mensagens. Vamos ser úteis nas nossas postagens, nos nossos diálogos. Vamos ofertar o nosso ombro, o nosso olhar. E que Jesus continue nos abençoando para passarmos por esse desafio. A 390, Allan Kardec pergunta aos espíritos: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má? De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus. A antipatia entre eles pode derivar da diversidade do modo de pensar. Nós já comentamos. Às vezes, da gente ficar fazendo divergência, até nessa divergência é importante a gente saber divergir, saber discordar, para que a gente não crie atritos, né? É muito importante a gente lembrar, eu não estou falando, e eu nem consigo agir assim, não estou falando da falta de sinceridade, de você se colocar, da falta de liberdade de poder colocar sua opinião, não é disso que eu estou falando. Estou falando da forma de eu fazer isso. Como eu vou fazer isso que é diferente. Porque a pessoa vai perceber que mesmo eu divergindo dela, eu estou sendo respeitosa, eu estou sendo respeitoso. Então, não precisamos estar de acordo com tudo. Mas aquilo que eu for discordar, que eu tenha educação, que eu tenha amor, que eu seja fraterno. Nesse discordar, que eu seja solidário, que eu seja tolerante. E a última questão dessa 391, que vai fechar essa reflexão acerca das simpatias e antipatias terrenas, Allan Kardec pergunta assim: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem melhor? Num e no outro, indiferentemente, mas distintas são as causas e os efeitos das duas. Um espírito mau antipatiza com quem quer que possa julgar e desmascarar. Ao ver a primeira vez uma pessoa, logo sabe-se que vai ser desmascarado, censurado. Olha que coisa interessante. Ele já traz nele a maledicência, traz nele a crítica, então ele já fica armado perante o outro, com medo de que o outro, na verdade, o desmascare, que o outro consiga enxergá-lo mais profundamente. Então ele prefere agredir a se defender, né? O bom espírito sente repulsão pelo mal, por saber que este não o compreenderá e por ser díspare dos dele, que é diferente. São os seus sentimentos. Entretanto, consciente de sua superioridade, não alimenta o ódio, nem a inveja contra o outro. Limita-se a evitá-lo e a lastimá-lo. Então, ele lastima, ele fica triste de ver o outro agir daquela forma, mas ele não alimenta nele o ódio, a raiva do outro, né? E nós que somos espíritos, quando eu digo assim, nós que somos espíritos, é referente ao conhecimento que nós temos. Porque Jesus Cristo fala pra gente o quê? Se o nosso amor não transcender, não ultrapassar o dos escribas e dos fariseus, de que ele adiantará? Se não amarmos se amarmos apenas a quem nos ama, a quem nos é fiel, é muito fácil. Então, o nosso amor tem que transcender tudo isso. Isso aí qualquer um pode fazer. A partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, que a gente estuda um pouco mais, que a gente trabalha, que a gente fala no amor, que a gente fala no perdão, as provas, os testes, as experiências chegarão. E precisaremos com isso do nosso exercício, de estarmos munidos espiritualmente e moralmente, a fim de que possamos, de fato, vencer a prova que nos chega, que na verdade não está no outro, está em nós. Então, nesse primeiro fechamento, nesse primeiro item sobre antipatia e simpatia, fique para nós a tarefa de cultivar o bem,
de semear o bem, de semear o respeito, o amor, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso esposo ou nossa esposa, no nosso trabalho, na casa espírita, onde quer que estejamos. Quantas das vezes eu me deparei dentro do centro espírita no qual eu frequento, com alunos, com pais de alunos. Eu só falava assim, meu Deus, graças a Deus que eu não fiz nada com essa pessoa. Porque se eu fizesse, eu não estaria agora nesse instante. Tudo bem que a gente muda, né? Eu posso ter errado lá no passado e agora ter uma outra postura, claro. Mas não é muito desagradável, né? Então, que possamos ter honra das nossas ações. Vamos cair sempre. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte. É necessário que a gente procure se esforçar, né? Porque acima de tudo Deus sabe. Acima de tudo, Jesus sabe do nosso esforço verdadeiro. Vai ver que estamos errando, sim, mas vai ver que estamos tentando acertar. Então, nós vamos agora para o último item, né? Que é o esquecimento do passado, que são poucas questões, né? A 392 até a 399. Nós separamos as questões que julgamos mais assim, conveniente às nossas reflexões. Todas são importantes. Lemos todas, esperamos que todos também as leiam, né? Mas separamos alguns devido ao nosso tempo. Então, o esquecimento do passado é um item, é um estudo, é uma reflexão que nós devemos ter muito cuidado, muita atenção, e que, ao nosso ver, né, devemos ter muita gratidão a Deus por esse recurso que o Pai nos traz. E vamos ver por quê. Allan Kardec, então, inicia na 392 a seguinte pergunta: por que perde o espírito encarnado a lembrança de seu passado? Então, por quê? Por que a gente esquece do que a gente foi? Das nossas provas, das nossas alegrias, das nossas tristezas. Por que eu não lembro quem foi meu pai? Por que eu não lembro quem foi minha mãe? Por que eu não lembro quem foi meus irmãos? Foram meus irmãos? Por que eu não lembro quem fui eu? Né? E os espíritos falam assim: não pode o homem, nem deve saber tudo. Deus assim o quer em sua sabedoria. Lembra que nós falamos que tudo que Deus faz é perfeito? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, tudo que Ele faz, Ele sabe muito bem o porquê. Nós, muitas das vezes, não conseguimos compreender, foge ao nosso alcance. Mas se confiamos na sua justiça, se a observamos e se procuramos viver as suas leis, nós vamos saber que existe uma causa, mesmo que por enquanto não consigamos compreendê-la. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro. Esquecido do seu passado, o homem é mais senhor de si mesmo. Porque se eu ficasse lembrando toda hora que eu fui e deixei de ser, eu não ia viver. Eu não ia viver a presente existência. É o mesmo que eu ficar, e agora? O que eu faço? Eu vou lembrar do que eu fui no passado, eu vou lembrar do que eu sou agora, eu vou fazer. Ia ser uma confusão tremenda. Não daria certo de jeito nenhum, né? Como diz Ana Cláudia, ela diz assim: vou te falar de justiça e de amor, de consolar os laços meus nas voltas que a vida dá. Não vão se perder, só vão esperar sob o véu do esquecimento que o Pai pousa sobre nós. Só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar.
Hoje sou eu a te ensinar, e amanhã tu vais me embalar. As mágoas ficam esquecidas, um novo olhar, uma nova vida, é a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã filha, é a bênção da reencarnação. Então, olha como que estão ligadas as situações da antipatia, da simpatia, do esquecimento do passado. Quantas vezes o pai não consegue, não suporta a voz do filho, ou vice-versa. Quantas vezes a mãe inconscientemente não consegue nem amamentar o filho, ou o filho amamentar-se daquela mãe. Às vezes, quando algo vem gratuito, sem que se faça nada na presente existência, que ao contrário, procura-se fazer tudo e parece que vira tudo ao avesso, aí é a prova da reencarnação. Essas antipatias, essas simpatias, né? Esse esquecimento abençoado do passado é um recurso bendito, usado para que possamos nos reabilitar diante da existência, nos reabilitarmos diante das leis de Deus. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Na 393, Allan Kardec pergunta: como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de se não se lembra? Como pode aproveitar a experiência de vida que se esqueceu? Conceber-se-ia que as tribulações da existência lhes servissem de lição, se recordasse do que tenha podido ocasionar. Desde que, porém, disso não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira. Eis que então está sempre a recomeçar, como se fosse a primeira. E eis está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? E como que eu posso recomeçar quase sempre da mesma forma? Não lembro de nada, começo de novo. Reencarno, não lembro de nada de novo. Para que isso serve se eu não estou lembrando de nada do que eu fui? Aí o Espírito vem e fala assim: em cada nova existência, o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Então, à medida que nós vamos reencarnando, desencarnamos, reencarnamos, nós vamos aprimorando. E nesse aprimoramento, olha que lindo o canto da cigarra. E nesse aprimoramento, o que ele fala? Que a gente vai aprendendo a distinguir o bem do mal, né? Onde o seu mérito, se ele se lembrasse de todo o passado, que graça teria? Eu ia acertar tudo agora, igual um robô. Ah, não, não posso brigar com meu filho X, não, porque, né? Eu preciso nessa encarnação ser melhor porque eu fui ao gosto dele noutra vida, então agora eu preciso ser boazinha. Aí é fácil. Então não é esse o propósito. O propósito é de fato a gente construir a partir dessa parte instintiva que precisamos desenvolver em nós, de nos ouvir, de ouvir a nossa consciência, né? E grifei umas partes dessa resposta dos espíritos. Ele diz assim: escolhe provas análogas aos que não se soube aproveitar, ou lutas que considere apropriadas do seu adiantamento, e pede a espíritos que lhes são superiores que o ajudem na nova empresa sobre si toma. Então, quer dizer, ele está contando com a intuição e com a ajuda dos espíritos, que quando a gente mergulha no corpo físico, como diz no nosso lado a dona Laura, quando ela está para reencarnar, então ela chora. E André Luiz não compreende por que, se ela já é um espírito já evoluído, por que ela está chorando ali? Se ela já teve um alcance já bom, né? Por que ela chora? Que ela sente isso? Aí o mentor espiritual diz o quê?
Ele diz que ela estava daquele jeito porque sabia que o mergulho no corpo físico anestesiava a lucidez do espírito, né? Então, ou seja, ela tinha receio de esquecer as suas próprias promessas, seus planejamentos. Então, é isso que nós precisamos fazer, nos agarrar a isso. Todos os dias pedimos a Deus que nos conceda lucidez diante daquilo que a gente escolheu. Porque quando estamos aqui, nós queremos negar. Quando estamos aqui, queremos esquecer daquilo que nós mesmos pedimos. Que não foi Deus que nos impôs, né? Nós escolhemos, como ele disse aqui, e contamos com a ajuda dos nossos mentores espirituais, através da nossa intuição. Ele ainda diz assim, ó, tendes essa intuição no pensamento, no desejo criminoso que frequentemente vos assalta e que vos instintivamente resistis, atribuindo a mais das vezes essa resistência aos princípios que recebeste dos vossos pais. Olha a importância que nós pais temos. Se deixamos nossos filhos ficarem como se fossem batatas, como de minha mãe, né, largadas, soltas, sem nenhum tratamento, sem nenhum tipo de vigilância, se deixamos fazer tudo o que querem, se não queremos decepcioná-los, não é assim, a vida não é assim. As frustrações fazem parte da vida, os nãos também fazem parte da vida, né? Toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba trabalhar e esperar o sim que virá. Todo o mistério de crescer é entender o não da vida. Dá de si quanto puder esperar. Pois se a vida lhe sorrir, que seja uma real felicidade, para que não venha, tenhas que chorar 1000 nãos a mais. Então, às vezes, aquele não que nós ganhamos é melhor do que aquele sim. Às vezes, por trás daquele sim, virão 1000 nãos depois. Não vai ser pior? E os espíritos continuam. A voz da consciência que fala, essa voz é a lembrança do passado. Então está falando que a gente vai recordar muitas vezes a nossa tarefa, o nosso passado, o nosso dever, pela intuição, né? Aí agora nós vamos lá na 395. Vamos só pegar uma notinha aqui, rapidinho, na 394, desculpa, onde ele fala assim, gravíssimos inconvenientes teria o de nos lembrarmos de nossas individualidades anteriores, para melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário, e basta a voz da consciência e os pendores instintivos. Então, nós precisamos aprender a nos ouvir. Para isso, você precisa fazer o exercício que temos tido inúmeros convites, que é a meditação, né? Que não tem nada a ver com religião X, W, Y, mas que é um exercício que nos ajuda a pensar um pouquinho na nossa existência, a concentrar as nossas ações, para que a gente não se perca no burburinho e queira fazer tudo de uma vez só, como diz o ditado popular, trocando os pés pelas mãos. Na 395, Allan Kardec pergunta assim: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? O que vocês acham? Podemos ter algumas revelações das nossas vidas anteriores? Nem sempre. Contudo, muitos sabem o que foram e o que faziam. Se lhe permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o passado. Então, nem sempre nós vamos lembrar vamos ser revelados, vai ser revelado. Vai ser quando for útil, né? Quando for útil. Nós sabemos que existe até aquele trabalho que a gente faz, né, de regressão, que deve ser feito com muita seriedade, por um motivo muito
especial, por uma pessoa muito habilitada e confiável, né? Por quê? Porque a gente sabe que muitas vezes você vai lembrar de coisas que não são tão agradáveis, que vão te fazer sofrer. Na 397, Allan Kardec pergunta: nas existências corpóreas de natureza mais elevada do que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? Então, será que em mundos mais superiores essas lembranças são mais fáceis? Elas acontecem? Ou nós que vivemos no planeta de provas e expiações, fica mais difícil? O que eles dizem aqui? Eles dizem que sim, à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. Então é claro que sim, né? De acordo com a evolução do planeta onde estamos habitando, podemos ter mais nítidas nossas lembranças, que vão nos ajudar mais. Para isso temos que merecer. A 398. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência do seu passado, dá-se-á que pelo estudo desses pendores seja possível ao homem conhecer as faltas que cometeu? Então ele pergunta, né? Se esses maus pendores, esses hábitos, esses vícios que nós trazemos, né? Resultam de uma reminiscência do nosso passado. Ele está perguntando se nós estudarmos esses pendores, será que nós vamos conseguir vencê-los? Será que é uma forma da gente conseguir vencer nossos vícios, nossas dificuldades, nossa fragilidade? Até certo ponto, assim é. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Porque muitas das vezes, esse período que nós nos encontramos na erraticidade, que é um período, né, espírito errante, erraticidade, é o período que nós aguardamos a nossa próxima reencarnação. Esse período que nós ficamos aguardando chama-se erraticidade. E nesse período nós podemos aprender, né? Então, de repente, podemos melhorar as nossas fragilidades, melhorar as nossas dificuldades, melhorar os nossos hábitos, revendo as nossas ações. É claro que só vai realmente se dar, concretizar a nossa virtude, vai ser sedimentada, vai ser fortalecida com a nossa vivência. Por isso que precisamos reencarnar. Para essa prova, para esse fogo, para essa prova real, né? A prova dos 9. A reencarnação é a prova dos 9. E a última questão. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza mais de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior, né? Então, assim, pela minha vida atual hoje, pelo que eu passo, pelo que eu vivo, eu consigo fazer um balanço, consigo fazer uma inferência, uma dedução daquilo que eu fui? Aí ela fala assim, muito a miúde é isso possível, quer dizer, muito frequentemente, pois cada um é punido daquilo que pecou. As tendências instintivas constituem indícios mais seguros, visto que as provas por que passa o espírito são tanto pelo que respeita ao passado quanto pelo que toca ao futuro, né? Aí eu grifei algumas notas, tem uma nota maravilhosa de Allan Kardec e eu grifei algumas partes, né? Então ele fala ali de novo que quando nós estamos para reencarnar, nós fazemos planejamento, nós fazemos súplica. Olha, eu gosto muito de utilizar a fala na íntegra, nem que seja só o trecho. Olha o que ele diz. Chegada ao termo que a providência lhe assinou a vida, na erraticidade, o próprio espírito escolhe a que deseja submeter-se para apressar seu adiantamento, isto é, escolhe meio de adiantar-se, tais provas estão sempre em relação com as suas faltas. Então, o espírito sempre desfruta do livre-arbítrio. Então, é ele que faz as escolhas, de um modo geral.
Lembrando que ninguém escolheu chegar aqui e ser um criminoso, ninguém escolheu chegar aqui e assassinar ninguém escolheu chegar aqui e cometer suicídio, nada disso. No plano espiritual, somos auxiliados pelos espíritos de luz, pelos espíritos esclarecidos, e nós certamente fazemos as escolhas de acordo com um planejamento possível de ser executado e sempre de acordo com as nossas necessidades, né? Mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências. Já falamos, momentaneamente. Mas ele fala assim, de forma bem enfática, que esse véu do esquecimento, esse véu de esquecimento não atrapalha a gente em nada. Porque tudo que Deus faz é perfeito, ele fala em outras palavras. E diz que é necessário esse esquecimento para que a gente possa amortecer também as nossas falhas, as nossas paixões, para que a gente possa se sentir renovado, reabastecido para recomeçar. Ora, se nós trouxéssemos o peso do nosso arrependimento, do nosso remorso, da nossa culpa, como que nós vamos começar uma nova caminhada? E assim renascemos como se fôssemos, não somos. Uma folhinha em branco. De branco a gente não tem nada, em branco não tem nada, porque tudo escrito em nossa própria consciência. Mas Deus nos oportuniza com a nova existência, para que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. Eu acho muito interessante quando ele diz assim, o homem não conhece os atos que praticou em sua existência pretérita, mas bastará que estude a si mesmo. Poderá então julgar do que foi. Então a gente não lembra, mas só a gente se estudar, né? É só a gente se estudar. Existem tantos casos que falam assim do passado, tanta coisa que vai nos trazer uma reflexão tão importante, que nos confirma tanto que a gente precisa seguir do ponto de partida que nós estamos aqui. Não precisamos ficar preocupados com o que fomos, com o que ainda vamos ser, senão vamos perder a presente existência, que é o momento agora, atual. Se eu ficar aqui pensando, será que eu vou para um umbral? Será que eu não vou? Será que eu vou para o nosso lar? Será que eu não vou? Será que eu fui uma rainha? Será que eu fui um rei? Será que eu... Não ficar pensando nisso, vai perder o momento que é agora. O momento agora é o momento que nós precisamos aproveitar, né? Os espíritos ainda falam assim pra gente, a natureza dessas vicissitudes, das nossas provas, né, que sofremos, também nos podem esclarecer acerca de que fomos e o que fizemos de modo nesse mundo. Julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Então, de acordo com a gravidade das nossas faltas, é que nós receberemos o resultado, a consequência, né? Não a punição, mas a educação, a reeducação perante a lei. Então, meus queridos irmãos, restam mais 2 minutinhos para fecharmos as nossas reflexões do dia de hoje. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, pedir sempre a Ele que me oriente, que nos oriente a todos, que eu possa fazer uso até o fim da minha vida aqui na Terra, meu livre-arbítrio que eu procure usar sempre da melhor forma possível. Tenho certeza que vim para muito, assim como cada um de vocês veio para muito. Muito no sentido de que podemos nos iluminar. Podemos fazer muito, porque o Cristo Jesus nos disse isso. Vós sois deuses. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então estamos aqui na Terra, meus irmãos, para iluminar, sobretudo a nós mesmos. E quem sabe com essa luzinha que acendemos em nós, conseguimos colaborar com o outro. Tenhamos o domingo abençoado, um domingo de luz, uma manhã abençoada, uma tarde linda. Mantenhamos-nos ligados a Jesus, conectados ao Senhor da vida. Roguemos a Ele força, coragem, ânimo, fé a cada dia. E aproveitemos a receita que o Mestre Jesus nos trouxe. A cada dia basta o seu mal. Possamos viver hoje, agora, da melhor forma possível.
Que Jesus envolva cada lar. Que Jesus possa ser o socorro de cada um que está nos ouvindo na manhã de hoje, atendendo a cada carência, seja ela física, seja ela espiritual. Que os nossos lares sejam imantados da luz do amor, da fé e da coragem. Que Jesus Cristo, representado pelas falanges de Francisco de Assis, de Bezerra de Menezes, do nosso querido José Grosso, Sheila e tantos outros, possa nos assistir, nos ajudar através de nós mesmos, que nós possamos ajudar o plano espiritual a nos ajudar, que possamos compreender que toda ajuda vem a partir da nossa autoajuda. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, recebam o meu carinho, o meu abraço e a minha gratidão. Muita paz a todos. Grande abraço, meus irmãos, e até breve, se Deus quiser.